Coopera Mais. Oferecimento. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol. Olá, seja muito bem-vindo ao Coopera Mais. Hoje eu quero começar falando de um assunto que tem mexido com o mundo dos negócios, as startups. Mas calma, se você não está muito familiarizado com esse termo, eu explico rapidinho. Startup é aquela empresa que nasce com uma ideia diferente, geralmente ligada à tecnologia e que cresce rápido porque resolve problemas de um jeito inovador. Sabe aquela solução que a gente pensa, como ninguém pensou nisso antes? Geralmente vem de uma startup. E olha que incrível, o cooperativismo também tem apoiado esse universo. Aqui mesmo em Maringá, a gente tem a Evoa, a primeira aceleradora de startups sem fins lucrativos do Brasil, que conta com o apoio do Sicoob e de outras cooperativas. E para contar como essa parceria funciona na prática, eu vou conversar agora com o Rogério Silva, que é Head de Inovação do Sicoob e Presidente Conselheiro da Evoa. Vamos conferir? Estamos aqui então com o Rogério. O Rogério vai conversar conosco agora sobre como é esse mundo de inovação, como as cooperativas aí têm apoiado, né, tanta novidades aí nesse mundo tecnológico. E é muito bem-vindo então, Rogério, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Deise. É um prazer estar aqui com você. Rogério, você desde cedo, né? Você já começou aí dentro de uma cooperativa, trabalhando em cooperativa desde cedo, muito jovem. Conta para nós um pouquinho de como foi sua trajetória até aqui e hoje como head, né, de inovação de uma das maiores cooperativas do Brasil. Legal. Bom, a minha jornada na cooperativa ela começou em 2004 aproximadamente. Na época eu era estudante da área de TI e aí eu entrei na cooperativa para trabalhar na parte de suporte técnico e a cooperativa foi me dando oportunidade de crescimento. Com pouco tempo eu recebi uma oportunidade para trabalhar na gestão da área de TI e durante a jornada fui passando a trabalhar com parte de processos, projetos e em 2019 eu recebi o desafio da cooperativa de ajudar ela a estruturar uma área de inovação, mas com o objetivo de não criar uma área só, mas de instituir um processo de inovação dentro da cooperativa que pudesse permear por toda a cooperativa, que ela não tivesse dependência somente de uma área para criar projetos de inovação, mas que a cooperativa inteira tivesse essa condição de no dia a dia ali, identificar oportunidades de melhoria, identificar oportunidades de melhorar a experiência do nosso cooperado e cada colaborador ser empoderado para poder promover a inovação no dia a dia da cooperativa. E dentre esses processos aí de inovação, vocês identificaram ali um apoio a startups, né? Então vamos começar aí contando para o pessoal de casa. Muito se fala em startups hoje. E o que é então, Rogério, uma startup? Bom, uma startup nada mais é que uma empresa como qualquer outra, mas ela tem algumas particularidades. A principal particularidade de uma startup é a capacidade de escala e a maioria delas, a grande maioria, com base tecnológica, isso que permite a escala. Então, uma empresa tradicional, por exemplo, uma padaria, se ela quiser expandir o seu negócio, ela vai precisar contratar mais funcionários, abrir um novo posto, alugar um novo ponto para atendimento. E isso, o crescimento dela aumenta também de forma muito amarrada ali o custo de operação desse negócio. Uma startup não, ela tem essa condição, por conta da base tecnológica, dela crescer com um custo cada vez mais baixo comparado com a escala de lucro, de receita que ela pode gerar. Então, em resumo, a grande diferença de uma startup para uma empresa tradicional é a sua capacidade de escalar, de crescer com uma velocidade muito maior. E você, então, como head de inovações dentro do Sicoob, né, que é uma das maiores cooperativas, como vocês identificaram e começaram aí esse apoio a startups, né? Que hoje vocês apoiam um projeto que se chama Evoa. Certo. Conta para nós como surgiu isso. O nosso apoio a startups, a Evoa, está muito ligado com o nosso propósito. Na essência,
Nós fomos criados para ajudar a promover desenvolvimento nas comunidades onde a gente está, a gerar riqueza, a gerar prosperidade e conectar os nossos cooperados e conectar toda a comunidade. Isso é a nossa essência e ela permanece desse jeito desde sempre. Mas hoje o mundo mudou. E hoje o motor do desenvolvimento econômico e social é a inovação. E essa iniciativa de olhar para um projeto de uma aceleradora e olhar para a startup é uma adaptação, é um ajuste ao modelo tradicional da cooperativa, mas olhando para essa nova realidade que nós temos hoje. Então, através do apoio às startups, através do apoio à aceleradora, é uma forma que a gente consegue usar do nosso conhecimento, utilizar os nossos recursos para gerar emprego, para gerar riqueza na comunidade onde nós estamos, para fazer com que essas startups direta e diretamente elas possam contribuir com o nosso propósito. Para a gente esclarecer então, né, o Evoa seria uma aceleradora de startups. Sim. Né? O que seria isso na prática e como as cooperativas têm ajudado, né, essa mantenedora aí desse projeto tão bacana? Como funciona a aceleradora, especificamente a Evoa, né? Uma aceleradora, ela é uma organização que tem como objetivo ajudar esses novos empreendedores, essas startups, a aumentar o seu nível de maturidade e se preparar para ganhar o mercado, para escalar no mercado. Só que a Evoa, diferente das demais aceleradoras, ela é uma aceleradora que ela não tem fins lucrativos. O modelo de negócio da maioria das aceleradoras para acelerar uma startup, ela cobra para fazer esse processo de aceleração ou então ela fica com um percentual, uma fatia na sociedade da startup. Então, de 5, 10, 15%, depende do modelo e da proposta de cada aceleradora. Então, o modelo dessas aceleradoras tradicionais ou privadas, ela está em gerar, é um modelo de negócio em gerar receita a partir da aceleração ou pós-aceleração, quando a startup cresce, ela pegar uma fatia do empreendedor da startup. O Evoa não. O propósito dela é 100%, digamos assim, social. Ela tem um foco 100% no empreendedor. Ela não fica com nenhuma participação das startups e ela também não cobra pelo processo de aceleração. É um processo totalmente gratuito. E como que ela consegue se manter? A partir de apoiadores como o Cicobi, e dentro do Evoa nós temos diversas cooperativas também que nos apoiam, Cocamar, Cocari, Unimed, dentre várias outras grandes corporações aqui em Maringá, e os próprios empreendedores das startups dos bets anteriores que estão tendo sucesso e eles voltam para dentro da comunidade como mantenedores. Então gera um círculo virtuoso. A gente ajuda a startup no início, e depois ela volta para nos ajudar a manter o ecossistema e a acelerar outros empreendedores. E nós tivemos alguns cases de sucesso, né, aqui na nossa região, inclusive Sim. Acho que até alunos da UEM mesmo que tiveram alguns projetos aí. Conta para nós, você acredita que os jovens, né, aqui de Maringá, região, Paraná, estão aí preparados, estão aí empenhados, né, para acompanhar essa tecnologia, esse desenvolvimento? O que você tem visto na prática? Bom, especificamente falando desses jovens que vêm das universidades, a gente vê que o nível de preparação deles é para competir de igual pelas capitais. Muitas vezes o que falta é a oportunidade, que é o que nós estamos trabalhando para dar para esses jovens. Então, você falou recentemente nós aceleramos alguns projetos de estudantes da UEM, né? Foi uma parceria que a gente fez com a Universidade Estadual, onde ela entrou como uma das apoiadoras do BET de aceleração e nós tivemos essa oportunidade de acelerar projetos que saíram dentro da universidade. Isso mostra que o nosso jovem ele está preparado sim e é uma grande iniciativa, inclusive para a gente gerar riqueza e formar o jovem dentro da cidade e dar oportunidade para reter o talento na outra ponta. Então, a gente trabalha na formação e também retendo ele, dando oportunidade para ele empreender, para gerar riqueza, para entregar valor para a comunidade. Rogério, eu gostaria, né, que você deixasse uma mensagem, talvez para aquele jovem, né, empreendedor que está em casa, que tem aquela ideia guardada, mas talvez não tenha um apoio ou não sabe ali se essa ideia vai alavancar.
O que você poderia falar para ele? Como as cooperativas aí estão aí de braços abertos, né? Vamos colocar, para desenvolver não só esse projeto, mas muitos outros aí, não só econômico, social e enfim. Legal. Bom, a minha dica ou a minha mensagem ela é muito simples. Tenha coragem de dar o primeiro passo. Aqui em Maringá, como a gente pôde conversar um pouco aqui, né? Eu acho que vocês perceberam que a gente tem vários ambientes que estão dedicados a dar a você, os jovens e todos os outros empreendedores aqui da nossa região, a oportunidade para conseguir estruturar o seu negócio, para tirar a sua ideia do papel, escalar isso, fazer com que ele ganhe mercado, fazer com que gere resultado. E nós temos, dentro da cidade, o Evoa foi um exemplo de uma aceleradora, mas nós temos ambientes que eles lidam com o projeto, o empreendedor, nas diversas fases da jornada dele. Desde a ideação, que é para tirar uma ideia do papel, até chegar ali no Evoa, que é quando você já tem uma ideia mais consolidada, para você poder acelerar ela para o mercado, até conexões com captação de recursos, com fundos de investimento. Então, a minha dica final aqui seria, além desse dar o primeiro passo, procure dentro de Maringá esses ambientes que são apoiados por cooperativa, porque com certeza esses ambientes eles recebem um pouco dessa cultura da cooperativa e o jeito cooperativo de fazer inovação com certeza é o jeito mais sustentável e que tem o menor custo ganha-ganha para o empreendedor e para o ambiente que está ali engajado, interessado em fazer com que o empreendedor dê certo. É muito bom ver que o cooperativismo está investindo em inovação e apoiando projetos que nascem dentro dessas startups. E mais inspirador ainda é perceber como os jovens estão cada vez mais conectados com esse movimento, trazendo novas ideias e fortalecendo o cooperativismo do futuro. E por falar em futuro, a Cressol é uma cooperativa que vem crescendo e mostrando a sua força no crédito e também no apoio ao desenvolvimento. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio, mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil virou o começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol. E se o assunto é inovação, o campo brasileiro também vive um novo tempo. Com tecnologia, conectividade e inovação, a produção agropecuária já atrai cada vez mais pessoas para a atividade. O impacto desse avanço e os próximos desafios estão no centro das discussões do Dia da Agricultura Digital, promovido pela Embrapa. Confira agora na reportagem de Álvaro Couto. Foi-se o tempo que o campo era visto como sinônimo de atraso. A profissionalização da produção agropecuária e a democratização no acesso a novas tecnologias revolucionou o campo e inverteu o fluxo migratório das metrópoles para o interior. A agricultura digital não é o futuro, ela já é hoje. Os drones, os dispositivos, os sensores já estão no campo, sinalizando uma grande realidade de uma agricultura tão pujante, tão importante como é a agricultura brasileira e como a agricultura tem crescido no mundo. Atualmente, 1 a cada 4 brasileiros atua no agronegócio. Segundo o CPEA, são mais de 28 milhões de trabalhadores. A produtividade no setor disparou. Em 20 anos, o Produto Interno Bruto nominal cresceu mais de 400%. Mas junto com grandes resultados, vem também grandes responsabilidades. A responsabilidade hoje de quem trabalha com agricultura digital é muito grande. É viabilizar esse planeta. Plantando em menos áreas, a gente está conseguindo mais resultado. Por causa da evolução, da inovação, que já é uma realidade no agro, mas precisamos melhorar muito mais ainda. Um dos motores dessa revolução é a conectividade. A chegada da internet de qualidade nas lavouras permite aos produtores acesso a diferentes tecnologias que impulsionam o desempenho das plantações. As áreas rurais do Paraná foram as que tiveram o maior crescimento de conectividade em todo o Brasil, quase 10 pontos percentuais em apenas um ano,
alcançando mais de 62% das propriedades em 2024. E onde há conexão, a produtividade agrícola é, em média, 37% maior do que nas áreas sem cobertura. Mas empreendimentos privados modificaram esse cenário e trouxeram novas soluções e desafios. Essa é a discussão do Dia da Agricultura Digital, realizada pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, junto com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. A digitalização da agricultura, a convergência com outras tecnologias como a biotecnologia, a robótica, a inteligência artificial, a geração de dados, de todas as tecnologias digitais, acho que vai ser uma das grandes contribuições e grandes discussões também de cara ao futuro da agricultura. E nosso desafio como organismos internacionais, como organismos públicos, é ir acompanhando estas mudanças que o setor privado está se arrumando o tempo todo, né? E nós temos que lograr ter instituições que possam se arrumar a essas novas realidades, para não ficar velhos. O empenho agora é preparar os produtores rurais a operarem essas novas tecnologias. Uma inteligência artificial desenvolvida pela Embrapa em parceria com o governo federal está em fase de testes e deve ser lançada nos próximos meses. Essa iniciativa faz parte da política nacional para disponibilizar assistência técnica e extensão rural na palma da mão dos agricultores, a partir do uso de plataformas digitais. A estatal brasileira é fundamental nessa expansão. Há 40 anos, a Embrapa inaugurava a unidade de pesquisa de agricultura digital e ajudava a mudar o eixo da produção agrícola das zonas temperadas para os trópicos, com muita ciência, tecnologia e sustentabilidade. Agora, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no coração da Amazônia, a meta vai ser mostrar ao mundo todo esse trabalho. A gente tem que usar a COP como um momento de reafirmar, né, o protagonismo da ciência, andando lado a lado, junto com a agricultura brasileira, para poder dizer que a agricultura é parte da solução, não tem como discutir, né, mudanças do clima sem discutir soberania e segurança alimentar, e a gente tem muito a dizer, a gente tem muito a oferecer, a gente quer ampliar as nossas parcerias e a gente quer usar a COP como uma oportunidade de posicionar o Brasil como um país comprometido com a sustentabilidade. Está aí, né, o nosso plano de transformação ecológica, o nosso Caminho Verde Brasil, entre outras iniciativas de destaque, mas uma instituição que quer apresentar e mostrar para o Brasil e para o mundo que a gente é parceiro na agenda de implementação. Você viu o agro mostrando que inovação e tecnologia são fundamentais para o futuro do Brasil. E agora nós vamos falar de um tema muito especial: o papel das mulheres no cooperativismo. Como é o ambiente de trabalho, a presença feminina na liderança e também o perfil das mulheres que buscam atendimento nas cooperativas. Quem vai nos contar mais sobre esse assunto é a Alana, gerente de pessoa jurídica da Cressol Maringá. Estamos aqui com a Alana, que é gerente de pessoa jurídica da Cressol. Muito bem-vinda, Alana, ao nosso programa. Obrigada, Daisy. Prazer estar aqui com você hoje. Nós vamos fazer aí um bate-papo bem bacana. Nós vamos abordar vários temas, né, Alana? Primeiro, eu gostaria aí de parabenizar, né, pelo seu cargo, pelo seu papel dentro de uma das maiores cooperativas aí de crédito do Brasil, que é a Cressol. Conta um pouquinho dessa história para nós. Foi uma ascensão bem rápida, né, Alana? Sim, primeiro é um prazer também meu estar aqui. Eu não venho de instituição financeira, então eu trabalhei a minha vida toda em outro segmento. E aí, de repente, me veio esse desejo de mudar, de ter um desafio novo. E eu procurei instituições financeiras para trabalhar. Fiz meus cursos de capacitação, né, tudo que é preciso, e comecei a minha etapa de entrevistas na Cressol. Faz 2 anos que eu tô lá, entrei como assistente de negócios e a Cressol é uma instituição que dá muita oportunidade, né, de crescimento, de desenvolvimento, então logo eu já assumi a carteira de conta PJ. Hoje você, como gerente, né, de esse cargo aí de liderança, o que você vê, Alana, como mulher, né, num cargo de liderança de uma cooperativa? Você encontra ainda alguma dificuldade ou você vê uma aceitação,
um olhar diferente que só a mulher tem dentro desses cargos? Geralmente a mulher é mais delicada para alguns assuntos, né? Mais detalhista também, mais perfeccionista com alguns temas, né? E com coisas mesmo que às vezes precisam de um pouquinho mais de atenção, então eu sinto que a mulher é beneficiada nessa parte, né? E a Cressol dá muita liberdade e muito incentivo mesmo para as mulheres, né? Para todos os colaboradores em geral, mas eu vejo que as mulheres também, né? A gente tem cargos de liderança feminina, então isso nos inspira, né? Querer sempre crescer. Você tem acesso aí, né, aos dados que 52% hoje dos colaboradores de cooperativa hoje são mulheres. Sim. Né? Estamos aí na maioria. O que você atribui a esse número, né, de mulheres dentro do segmento, essa procura, ou essa efetivação mesmo, né, nas cooperativas? Eu acredito que seja um dado que seja um espelho não só de instituições financeiras, né? Eu vejo que o mercado de trabalho como um todo tem dado mais oportunidades para as mulheres e as mulheres capacitadas, elas conseguem ir além, né? Então eu vejo que é só um espelho mesmo do que tem acontecido em todo o mercado de trabalho. E instituições financeiras, as cooperativas principalmente, né, olhando para dentro de casa, são empresas que dão muito acesso, muito incentivo mesmo, né, para mulheres crescerem, se desenvolverem, estarem na alta liderança. Então, hoje no cooperativismo, 23% da liderança são mulheres e esse número tem crescido cada vez mais. Muitas pessoas veem ainda o cooperativismo como um modelo antigo, às vezes um pouco tradicional, né, por ser, né, bem tradicional, acham que não evolui, né, não acompanha o mercado de trabalho, não inova. Mas a gente tem visto que tem sido bem diferente, né? Dentro mesmo ali da Cressol a gente vê essas oportunidades, inclusive preparação, né, para funcionários, para colaboradores. Como que você tem visto isso e vivencia isso na prática? Eu, por experiência própria, posso falar que a Cressol é uma instituição que incentiva muito, né, o nosso desenvolvimento, o crescimento. Ela dá muito curso de capacitação, muitas mentorias, treinamentos para a gente se desenvolver mesmo. Então a gente consegue ali trilhar a carreira que a gente quer, aquilo que a gente espera, e ela nos dá todo o suporte para isso, né? Eu mesmo, em 2 anos, não consigo contar nos dedos a quantidade de treinamentos que eu fiz para me desenvolver, e foi isso também que me ajudou na velocidade de promoção. E os cooperados aí, eles têm tido essa aceitação, principalmente aqueles um pouco mais, né, de casa, né, a Cressol aí fez 30 anos, gostam de ser atendido pelas mulheres, né, tem essa receptividade, como que é essa confiança? Tem sim. Hoje em dia a gente tem muito menos desse preconceito, né? Mas ainda existe em alguns casos. Mas a gente vai quebrando ali com o jogo de cintura, com o atendimento, né? A cooperativa, a Cressol, hoje ela preza muito por relacionamento, por um atendimento personalizado. Então, por mais que ele não esteja acostumado, às vezes, a tratar, né, de assuntos financeiros, assuntos burocráticos da sua empresa, né? Toda aquela parte de administração com mulheres, durante o atendimento a gente vai mostrando que a gente está ali sendo capacitada, que a gente consegue auxiliar mesmo para que ele fique livre ali para pensar na sua empresa e no crescimento dela. Você tem visto também que não só, né, no mundo corporativo tem crescido a participação das mulheres, mas também nos cargos de gestão e também no número de cooperadas. Pensando ali no seu atendimento, né, que você lida dia a dia, qual é o perfil das mulheres que vão procurar, né, um atendimento de uma cooperativa de crédito? O que você tem visto ali de perfil? O que elas estão buscando hoje em dia, né, que fazem elas ali procurar vocês? Hoje a gente atende os mais diversos tipos de empresárias, empreendedoras, mulheres, né, que são CLT, enfim, que querem abrir a sua conta física, mas voltando assim, pensando na minha carteira, eu vejo que eu atendo muito micro, pequenas empreendedoras, então mulheres que estão ali estruturando a sua empresa, começando um novo negócio, às vezes em transição de carreira, né, e precisam de um auxílio, de um suporte. Muitas vezes é a primeira empresa que elas estão abrindo, então elas nos procuram para ser um suporte mesmo, para ser um consultor, né, e não só um gerente de conta. Então, às vezes a gente atua muito mais do que só gerenciar aquela conta, mas auxiliar também, ver qual é a necessidade dela para aquele momento, para que ela consiga estruturar a sua empresa, crescer,
né, fazer um plano de desenvolvimento. Então, o perfil de mulheres que nos procuram hoje são os mais diversos, desde micro, pequena empreendedoras, mulheres que estão fazendo transição de carreira, que estão abrindo o seu primeiro negócio, produtoras rurais, né? Então, todos os tipos. Você vê uma maior participação também das jovens? Sim, hoje sim, né? Acho que tanto pelo mercado mesmo, que hoje os jovens eles querem logo já terminar ali os seus estudos e abrir o seu próprio negócio. Então tem muita procura nesse sentido. Dentre essa capacitação, né, a gente tem alguns exemplos aí práticos e agora vai acontecer também o Potencializa Elas, né? Sim. Que é aí desenvolvido e realizado pela Cressol. Como que é esse curso, esse treinamento? Conta para nós, né? O Potencializa Elas é um programa da Cressol que é voltado para empresárias, empreendedoras, né? Então mulheres que estão iniciando o seu negócio ou que já possuem o seu negócio, a sua empresa, mas querem se capacitar, querem se desenvolver, né? Esse curso é uma capacitação bem intensiva, são semanas aí de treinamentos, tem marketing, tem educação financeira, tem contabilidade, então a gente realmente ajuda a empresa como um todo. E a Cressol dá gratuitamente esse curso, é uma forma da gente devolver para a comunidade, né, onde a gente está instalado, tudo aquilo que ela tem nos ajudado. Olha só, que fantástico, né? Alana, foi uma honra tê-la aqui comigo. Gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para as mulheres e também para todo mundo que está em casa, né, sobre o cooperativismo, né, sobre como isso tem alavancado, né, tantas, não só carreiras, mas vidas também. O que você gostaria de deixar para quem está em casa? Bom, eu quero deixar o convite mesmo para vir nos conhecer, vir conhecer a nossa agência, né? A Cressol fica lá na Avenida Tiradentes, aqui na cidade de Maringá. Nós temos uma equipe toda preparada, capacitada para receber, né, todo tipo de empresária, empreendedora, mulher que trabalha, que recebe o seu salário. Então a gente tem uma equipe toda voltada e pronta assim para dar o suporte, dar um atendimento, um acolhimento, né? E a cooperativa, a gente vê que está indo na contramão das outras instituições financeiras. Então, enquanto muitas querem distanciamento, a gente quer realmente essa presença, esse relacionamento. E eu tenho certeza que quem for lá não vai se arrepender, vai sair muito satisfeito com o atendimento que vai receber. Olha, depois de tudo que a gente viu hoje, fica ainda mais claro que o cooperativismo está onde a inovação acontece. Está no campo, está nas startups, está na força das mulheres e principalmente na vida de quem acredita que o futuro pode ser construído junto. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo Coopera Mais, porque o futuro nós construímos juntos. Coopera Mais. Oferecimento. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol.